Conta uma antiga lenda que certa vez um homem sentou-se embaixo de uma árvore dos desejos. Sem saber disso, e muito cansado, o homem acabou pegando no sono. Quando ele acordou, ele pensou, nossa, mas que fome! E falou, o que eu mais desejaria neste momento era um belo prato de comida. Imediatamente, sem saber de onde, surgiu um prato de comida delicioso. O homem saciou a sua fome e depois ele ficou pensando, mas de onde será que surgiu isto? E em seguida ele pediu, puxa, mas se houvesse a possibilidade de eu ter alguma coisa para matar a minha sede, imediatamente surgiram vinhos e sucos excelentes. Esse homem matou a sua sede, relaxou um pouquinho, descansou mais um pouco embaixo da árvore e depois ele começou a pensar, será que eu estou sonhando? Ou existem alguns espíritos aqui em volta que estão fazendo algumas brincadeiras comigo? Olá, estamos começando mais um programa Humanização em Saúde. Esse programa é uma parceria da Conexão Médica com a Associação Viva e Deixe Viver. A Associação Viva e Deixe Viver tem por missão levar entretenimento, cultura, educação através da leitura e do contador de história. Para crianças, adolescentes, para as famílias que muitas vezes angustiadas estão ali ao lado das crianças e para os profissionais da saúde. Este é o 4º ano do programa, que vem discutindo as bases da política de humanização da saúde, política pública, nasce em 2003, e isso é muito importante. A gente tem que olhar para dentro dos ambientes hospitalares e definitivamente repensá-lo, melhorá-lo. Esse tema de hoje nós vamos estar falando sobre deveres, direitos, a gente coloca deveres na frente, né? Acho que o paciente ou o cuidador tem que ter consciência primeiro dos seus deveres, depois dos seus direitos, e sustentabilidade, que é um tema que tem entrado direto na mídia, tem movimentado o mercado e tem, de uma certa forma, nos provocado a refletir sobre o nosso planeta, na promoção da saúde. O nosso convidado de hoje é Ricardo Voltolini, jornalista e diretor de redação da revista Ideia Socioambiental, além de consultor da Ideia Sustentável. Tudo bom, Ricardo? Tudo bem, Valdir. Sustentabilidade é um tema que tem provocado muito a mídia, mas eu percebo que as pessoas mais falam ainda do que fazem, ou pela falta ou pelo desconhecimento do que é sustentabilidade, tem criado aí grandes conflitos. E até eu faço uma relação com os conflitos que nós tivemos quando provocamos a política pública de humanização da saúde. Quer dizer, humanização da saúde, as pessoas entendem que ambientes onde humano cuida de humano, todo mundo já está humanizado. E na verdade não é essa, porque também a mídia nos mostra o quanto as filas da saúde, o descaso, a falta de conhecimento mesmo do usuário com relação aos seus deveres e direitos, fazem da saúde um grande espaço para estresse. E, na verdade, a gente quer resgatar esse pensamento. Eu quero agradecer imensamente a sua participação, porque o Ricardo é um grande amigo já de muitos anos na legitimação do terceiro setor no nosso país. Ricardo, com você. Obrigado, Valdir. Olha, você tem razão, sustentabilidade é um tema que está muito colocado hoje no cotidiano das pessoas, das organizações, e uma primeira pergunta que todo mundo se faz é o que isso tem a ver comigo, que parece uma discussão distante e, na verdade, é uma discussão que tem muito a ver com aquilo que estamos vivendo hoje. Eu queria até nesse sentido, usando essa pergunta provocativa, o que sustentabilidade tem a ver com a gente, eu diria o seguinte, até o início de 2007, sustentabilidade era tema da conversa de ambientalistas, ativistas, empresas socialmente responsáveis. O que mudou no início de 2007? Mudou, na verdade, a certeza que o tema trouxe de que efetivamente nós estamos destruindo o planeta. Então, acho que essa sensação
que ficou muito clara no relatório do painel intergovernamental da ONU, de que o homem está destruindo o planeta e, portanto, o planeta está aquecendo. Então, o tema aquecimento global, que antes era uma conversa de especialistas, passou a ser uma conversa de botequim, de clube, de roda de amigos, se deve muito à divulgação desse importante relatório, que é um relatório feito por cientistas, e que pela primeira vez comprova cientificamente o que até então era uma suspeita, de que efetivamente o homem extrai mais recursos do planeta do que ele tem capacidade de repor. E isso trouxe para todos nós uma certeza complexa, grave, de que o homem é talvez o único ser capaz de destruir o ambiente em que ele vive. Ricardo, é muito interessante quando a gente traz esse conceito e a gente mostra o planeta, né? Existem estudos, eu acho que em 92 o Brasil sediou, acho que talvez o primeiro sentimento da necessidade de se pensar em sustentabilidade, né? Sim. Esse movimento de lá para cá, como é que você vê, de fato, ele ganhando força? Quando a gente fala que os cientistas, quer dizer, que agora virou cientista, é provado, é fato, e a gente tem que estar com atenção, e a gente coloca também que o ser humano deixa de ser humano, né? Tem uma correlação muito interessante quando você descobre que se o homem destrói o planeta, automaticamente ele se transforma em doente. E ele é doente, alguma área vai ter que cuidar desse indivíduo. Muito provavelmente a área de saúde receberá os efeitos desse quadro, né? De fato é o seguinte, o que tem acontecido, em 92 nós sediamos aqui no Brasil um grande encontro de líderes mundiais, que foi a Eco 92, para discutir questões de meio ambiente. Pode parecer para aqueles mais jovens, né, já se vão aí mais de 15 anos, que esse tema é um tema que começou a ser discutido depois do filme do Al Gore, né, do Verdade Inconveniente, depois que alguns cientistas da ONU assinaram um grande documento que mostra os efeitos hoje do aquecimento global, a quantidade, o aumento da emissão de gás carbônico na atmosfera. O fato é que esse tema já é antigo e já vinha sendo discutido. Na Eco 92 já se discutiu isso. O fato é também que como diminuir, reduzir emissões de gás carbônico passa por uma série de interesses econômicos, hoje baseados na principal matriz energética do mundo, que é o petróleo, é evidente que essa discussão é uma discussão difícil, né? Você tem que contar com a boa vontade, o interesse dos países mais desenvolvidos, que emitem mais, para que eles assumam compromissos de emitir menos gás carbônico. Todo mundo sabe que os Estados Unidos não assinaram até hoje o protocolo de Kyoto, ou seja, não assumiram nenhuma meta de redução voluntária da sua emissão, porque entendem que, para fazer isso, teriam que reduzir sua atividade econômica e os países não estão muito interessados nesse debate. O fato é que, depois de 2007, portanto, nós já estamos falando disso há 1 ano e meio, há um pouco mais de 1 ano, sobre a necessidade de reduzir emissão de CO2, as emissões não foram reduzidas, pelo contrário, elas aumentaram, porque aí você tem também os países em desenvolvimento que, para se desenvolver, começam a utilizar também matrizes que emitem CO2. Então, você veja, a gente tinha pouco mais de 100 meses, segundo o relatório do PCC, e a data aí que eles deram é 2015, para começar a reduzir a emissão de gases de efeito estufa, para não chegarmos próximo de um limite que o estudo considera perigosíssimo, que é de 2%, o que seria um risco em potencial. Quando a gente vê essas projeções, e provavelmente a gente não conseguirá, quer dizer, vai ter que ter um esforço extraordinário entre governantes, porque a gente está falando de uma estratosfera muito maior, né? Esse jogo entre governo e a economia propriamente dita, o mundo capitalista, como é que você vê nesse momento, né, ou com visão de futuro, essa parceria ou essa humanização dentro desse? Porque existem jogos de interesse. O governo está preocupado, empresários estão preocupados, mas as metas estão aí, 2015 está aí.
houve até o repensar da própria Eco 92 em algum momento, como as 8 metas do milênio, que também joga a gente pensar. Também tem as metas da educação, porque a gente só vai conseguir, de fato, ter uma população mais consciente, mais consciente dos seus deveres e direitos, a partir do momento que a gente melhorar também a educação. As pessoas falam de sustentabilidade, mas elas não têm consciência do que é sustentabilidade. Quer dizer, é um emaranhado de tantas coisas que como é que você vê, de fato, mas primeiro essa relação governantes e empresários nesse jogo de interesses e preservação do próprio planeta, né? Porque, mais uma vez, foi apresentado recentemente numa palestra da ABA, da Associação Brasileira de Anunciantes, assim, pesquisas de que os próprios empresários ou as empresas que se utilizam dos meios de comunicação para falar dos seus negócios estão utilizando sustentabilidade como uma propriedade maravilhosa, né? Tentando impactar de fato a cabeça das pessoas em dizer somos sustentáveis, né? Mas essa pesquisa também mostra que é muito blá 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 e pouca ação. Eu gostaria que você fizesse um paralelo disso, até porque você vive isso, você escreve isso, né? A tua pergunta é uma pergunta interessante. Eu até já fiz uma pergunta muito parecida para 2 dos responsáveis pelo relatório da ONU. Um deles é esse senhor que está na tela aqui, Mohan Munazing. Esse senhor, ele é o vice-presidente do painel intergovernamental da ONU, um dos responsáveis pelo relatório, que mostra que o mundo está aquecido, né? E ele diz um negócio interessante que eu acho que vale a pena destacar aqui. Essa frase, ele respondeu a uma pergunta minha. Está claro que o modelo de desenvolvimento, o atual, esgotará a vida do planeta. É preciso repensar novos modos de consumo e de produção antes que não haja mais condições de produzir e de consumir. Quer dizer, isso responde de um certo modo. Então, precisamos mudar modelos. Como é que você muda modelos? Se você esperar que apenas as empresas tomem a iniciativa de mudar modelos, como isso pressupõe um custo, e esse custo tem que ser pago no presente, e as empresas, todas elas, partem ainda do pressuposto de que resultado é de curto prazo. Então, se eu estou falando de sustentabilidade, eu estou falando de gerações futuras. A mentalidade, o modelo de negócio ainda é muito fundamentado no lucro imediato, agora, nesse momento. Para que a gente avance, será necessário uma conjunção de esforços em que governos têm que regular mercados de um modo um pouco mais específico. As empresas têm que entender o seu papel e a sua responsabilidade perante as futuras gerações e rever seus modelos. E nós, indivíduos, consumidores, temos que também rever os nossos modelos de consumir. Está claro que aí não é um jogo de 2 pontas, que precisa ser compreendido. Empresas produzem, consumidores consomem. O nosso modelo de consumo ainda é um modelo de consumo, que eu diria, perdulário, gastador, esbanjador. A gente consome mais do que deveria consumir. A gente consome mais tudo. Plástico, embalagem, carro, né? Aqui numa cidade como São Paulo, a maioria das pessoas tem mais de um carro. A gente até brinca, eu vi uma expressão muito interessante, que a gente nasce mais carro do que gente. Né? Nasce mais carro do que gente, há mais carros hoje nas ruas do que gente entrando hoje, né, na cidade de São Paulo. Há mais emplacamentos do que registros de nascimento. Então isso mostra que a gente está consumindo muito. Esse modelo de consumo, que na verdade alimenta o modelo de produção, esse do lucro imediatista, também precisa ser revisto. Então há aí um conjunto de fatores e de pontas que precisam ser muito bem amarradas. Governos têm que ser mais atuantes, têm que ser mais reguladores, têm que criar regulações específicas, têm que privilegiar aqueles que querem produzir de modo sustentável, né? Empresas têm que produzir de um modo diferente, e aí elas têm que
olhar hoje para um consumidor que começa a querer mais, que começa a olhar esse tema de um modo diferente, e nós, indivíduos, consumidores, precisamos aprender a consumir menos. Deixa eu fazer então um paralelo aqui muito interessante, quando você coloca que, de fato, a gente tem uma cultura, isso foi só uma cinetinha, foi quando a gente olha, de fato, esse seu pensamento, que nós temos o lucro imediato. Se a gente fizer um rapport para olhar para dentro da saúde, a gente tem instituições públicas e instituições privadas. As instituições públicas estão ligadas diretamente ao governo e tem todo um processo que muitas vezes não anda. Por quê? Porque a cada gestão ou a cada novo partido, você tem ali cada um querendo impor a sua marca. Então, talvez isso atrapalhe muito a gente pensar em sustentabilidade, correto? Por um outro lado, a gente tem o cidadão, o usuário desse processo, que também é um indivíduo que consome a saúde, né? Consome todos os insumos da saúde. E a gente tem um lado aí do Brasil que não pensa em prevenção de saúde. Então, nós temos dois conflitos. Quando ele não pensa e não foi doutrinado e não foi ensinado a cuidar da sua saúde, porque hoje, de fato, ser sustentável é ter o paciente o quanto menos tempo dentro do hospital, quanto mais feliz, quanto mais saudável, ele vai impactar menos nessa economia desse processo. Eu queria que você só... É correto isso? Eu acho que a gente está falando com instituições de saúde. Esse tema é extremamente pertinente, porque a gente tem as públicas e tem as privadas. Nas privadas tem esse conflito que a gente colocou, né? Que muda-se gestão e vai mudando o tempo todo. Já na privada não, tem metas a serem cumpridas, tem consciência disso, tem lucro envolvendo esse processo e o cliente, na verdade, que é o paciente ou que é o usuário, ele cobra porque ele paga, né? Eu queria que você fizesse uma... Eu acho interessante esse raciocínio, porque nos leva à seguinte reflexão. Vamos pensar sustentabilidade, esse debate da sustentabilidade no campo da saúde. Uma das questões discutidas pelos grandes líderes hoje é que, para que nós avancemos no debate da sustentabilidade, nós temos que aceitar, corajosamente, enfrentar os nossos dilemas. Então, vamos pensar o que seriam dilemas hoje para a área de saúde. Aqui fala menos um especialista, né, não sou um especialista em saúde, e mais um consumidor de serviços de saúde, atento a esse universo e olhando de forma atenta a ele, já que saúde é um item importante na vida de um indivíduo, na vida sustentável de um indivíduo. Então, quando a gente está falando de saúde, a gente está falando de ausência de doença? Não, a gente está falando de uma vida melhor, com mais qualidade. Essa vida melhor com mais qualidade certamente será afetada pelos efeitos do mundo insustentável que hoje nós construímos. Isso não há a menor dúvida. Né? O próprio relatório da ONU indica lá um repertório de possíveis doenças que advirão do aquecimento global e não precisa chegar lá nos 2% não, hein? A gente já está vivendo isso. Já estamos vivendo isso. Numa cidade como São Paulo hoje, em que o nível de umidade cai, você tem um sem número de doenças respiratórias e aí uma proliferação de vírus e bactérias que causam inúmeras doenças. Já sabemos disso. Quando eu falo de sustentabilidade na área de saúde e falo dos prestadores de serviço em saúde, vamos pegar essa ideia do modelo que eu acabei de colocar aqui. Um modelo sustentável e um modelo insustentável. O modelo sustentável é baseado no indivíduo, é focado naquele indivíduo, na qualidade de vida dele e das suas próximas gerações. O modelo insustentável, ele olha menos o indivíduo e olha o processo. Se eu for olhar como uma empresa hoje americana, olha, estou apenas fazendo um paralelo, uma empresa americana olha hoje o seu negócio e diz, eu não vou reduzir emissões de carbono na atmosfera, porque eu vou perder lucro no curto prazo, eu penso que um dilema que os prestadores de serviço da área de saúde têm que considerar é justamente esse. Quanto menos alguém passar tempo num hospital, significa
que mais qualidade de vida esse indivíduo tem. Só que passar menos tempo num hospital, ou usufruir menos, utilizar menos os serviços de saúde, questiona o modelo em que os serviços de saúde baseiam-se como negócio. Então, esse é um dilema. Estão cheios de dilemas em todas as áreas. Isso valeria para a indústria automobilística hoje, valeria para a indústria farmacêutica, para a indústria química, para todos os tipos de negócio. Então, um dilema que precisa ser aceito é esse. É investir bastante em prevenção, porque prevenção realmente contribui para uma vida sustentável, e os serviços médicos ou serviços de saúde serem comercializados no nível do necessário, né? Eu acho que entre o modelo insustentável e o modelo sustentável, todos nós deveremos refletir muito sobre as nossas atividades daqui por diante. E é evidente que a área de saúde é uma área muito regulada, em que o governo tem um papel importante, especialmente quando a gente está falando de saúde pública para quem não pode pagar por um serviço de saúde. Esse serviço de saúde, evidentemente, ele tem que se basear em alguns princípios que me parecem ser princípios muito afinados com a tese da sustentabilidade. A prevenção, a garantia de condições de que esse indivíduo tenha acesso à informação para que ele saiba como está doente, se está doente, quem deve procurar, quando procurar. E eu acho que ainda temos muito a avançar nesse território. Eu diria que a área de saúde no Brasil, por N razões, é uma área ainda insustentável. Também é insustentável em grande medida porque temos outras áreas que contribuem diretamente para essa insustentabilidade, como, por exemplo, saneamento básico. Nós temos desenvolvido alguns fóruns de humanização da saúde e nós temos hoje 3 focos a serem tratados. Até esse acordo veio junto com a participação, o apoio institucional do Ministério da Saúde. Quer dizer, para que a gente tenha de fato uma saúde com uma visão repensada, né? Hoje existe o acolhimento, que é um olhar para o paciente, que é um olhar mais atento para esse indivíduo, até porque muitos desses indivíduos hoje têm acesso à globalização, à internet, a mais informação, e aí ele começa também a ganhar mais poder entendendo do seu estado de saúde. E ele vai de encontro ao cuidador, muitas vezes até com os diagnósticos ou ação. Isso é bom, porque pelo menos questiona o próprio cuidador nesse processo, né? Por um outro lado, a gente tem a valorização desse profissional da saúde que, enfim, trabalha muitas horas, muitos plantões, muito tudo. Falta ali incentivo para ensino continuado, falta ali um monte de coisa nesse processo, né? Ele entra também num processo de estresse. E o terceiro, talvez seja o visionário desse processo, é o olhar da gestão participativa, né? Como é que... Eu gostaria que você, acho que para melhorar os 2 primeiros, eu acho que você tem que ter na cabeça do próprio gestor ou gestores desse processo o conceito, e aí eu quero que você discorra mais sobre o conceito, né, de sustentabilidade. E no fundo, para mim, esse gestor ele pode mudar na saúde pública, ele pode mudar a cada período. Como é que a gente faz, de fato, para esse indivíduo pensar em resultados, né? E entregar o cetro para o outro, aquilo que eu falei, pensando mais no ser humano, no cidadão, nesse... É curioso, eu estava ouvindo o enunciado da tua pergunta e eu já estava imediatamente fazendo um paralelo com o que está se discutindo hoje em empresas. Quando se fala em sustentabilidade, o curioso é que sempre a palavra humanização aparece de modo claro, e é quase sempre num contexto em que sustentabilidade parece resgatar os aspectos humanos que as organizações, por várias razões, foram deixando pelo caminho. Ou porque elas cresceram demais, ou porque elas são geridas de modo que as ferramentas de gestão
tornam muito impessoais as relações. Então, eu observo isso, é muito curioso, quando eu estava pensando na tua pergunta, eu estava vendo o que acontece hoje nas empresas líderes do Brasil, que estão trabalhando firmemente no sentido de serem mais sustentáveis, quando elas colocam claramente, olha, a gente quer resgatar o humano, queremos resgatar o humano que se perdeu, o humano que foi avassaladoramente esmagado nas engrenagens das empresas. Eu acho que tem um pouco do olhar mais cartesiano, mais lógico, que fez com que o aspecto humano perdesse sentido e ficasse absorvido por metas, por objetivos, por programas de gestão muito impessoais, por ferramentas muito duras, por uma busca de resultados no cotidiano que às vezes afasta as pessoas dos seus próprios sentimentos. Então, é curioso que com a discussão da sustentabilidade, começa a haver de novo uma busca, por exemplo, por sentido de religiosidade, pessoas abrindo espaço para a espiritualidade, abrindo espaço para a troca, para o intercâmbio, para a conversa, para programas em que o aspecto humano seja revalorizado. O entendimento da maioria das pessoas é de que, se isso não ocorrer, as organizações caminharão para um espírito muito de engrenagem, em que hoje, no cenário que nós estamos vivendo, deixa até de ser, pensando na lógica de empresa, aspecto competitivo. Você não consegue mais reunir talentos, atrair, reter pessoas, e isso é muito importante em qualquer segmento, no da saúde especialmente. Você não consegue mais ter este tipo de comportamento das pessoas se você não compartilhar com as pessoas princípios, valores, práticas que para as pessoas façam sentido. Então o que eu percebo é que, além dos consumidores, aqueles que trabalham em empresas, isso evidentemente vale para médicos, para profissionais de saúde, enfermeiros também, eles buscam estar em organizações sustentáveis porque eles querem partilhar de princípios e valores. Eles querem trabalhar em organizações que pensam e agem como eles, indivíduos, pensam e agem. E essa é uma discussão central em sustentabilidade. É um olhar mais humanizado. Na medida em que esses profissionais percebem que eles estão numa instituição de saúde, que tem compromissos elevados com o ser humano, e esses compromissos não são apenas um retrato, um quadrinho pendurado na parede, com uma política de qualidade, uma política de relacionamento, mas são princípios que estão nos sinais que são enviados pelos líderes e pelas pessoas no cotidiano. Essas pessoas se percebem mais felizes. E pessoas que se percebem mais felizes são mais produtivas. Então, chegamos lá na lógica da empresa, né? Sempre tem que ter uma amarração com a lógica que é característica da empresa. Pessoas mais felizes são mais produtivas. E hoje, a chance de termos pessoas felizes em organizações de qualquer tipo é que elas trabalhem em organizações que tenham princípios e valores e que elas partilhem desses princípios e valores. Ricardo, eu tenho, como professor universitário, você coloca um fato que é bastante interessante. Eu trabalho com os alunos no curso de Relações Públicas e desde 2005 a gente implantou no próprio trabalho de conclusão de curso um capítulo sobre responsabilidade social e sustentabilidade, até para que de fato os alunos percebam nesses clientes, né, que nos cedem os espaços para a gente ir lá pesquisar. A gente tem trabalhado com empresas grandes, pequenas e também com o talento empreendedor do próprio aluno, que começa a pensar no seu negócio, nesse mundão tão concorrido. Ele tem que pensar também na própria sustentabilidade dele, e ele sendo o grande empreendedor dessa ação. O que a gente percebe que muitas empresas, eu diria assim, hoje, entre grandes, pequenas e médias, que a gente tem passeado, a cada semestre são 13, em média 13 a 16 trabalhos que são desenvolvidos. A gente percebe lá que de 20% a 40%, porque isso varia de cada semestre, a gente vai ter um fechamento agora desde 2005 nessa pesquisa. Tem empresas que não têm nem princípios, nem missão, nem valores. Assim, e provavelmente tem hospitais que também não têm isso, né?
Eu queria que você colocasse, porque também tem gestores do outro lado da nossa linha, né? A nossa audiência. O que é isso? Como é que se faz isso? Como é que se pensa isso? Porque essa coisa de vir de cima, princípios, é confuso, né? Às vezes o indivíduo entra, já tem aquela cultura, tá a plaquinha na parede, ele sabe que existe aquilo, como envolvê-lo? Outra coisa é quem não tem definitivamente essa visão, não tem isso, quer dizer, como é que faz? Como é que essa empresa de fato, ou essa instituição pode de fato reolhar, ou se não tem, fazer? Como é que é fazer isso, entendeu? Ok, eu queria antes de responder a tua pergunta, propor aqui duas pequenas provocações. Eu acho que o desafio que nós estamos vivendo de sustentabilidade é um desafio que tem duas naturezas. A primeira natureza, eu até vou mostrar aqui no PowerPoint, é o que eu chamo de natureza ética, né? A ética da sustentabilidade é uma ética baseada no fato de que temos que reconhecer. Então, um pouquinho de filosofia para a gente depois entrar na parte prática. De reconhecer que humanos somos pequenos e mortais e que por isso não temos o direito, nenhum de nós tem o direito, de apequenar a vida, né? Não temos o direito de tirar da vida a fertilidade que a vida tem, desprotegê-la, descuidar dessa vitalidade, pelo simples fato de que dela dependemos. Esse é um primeiro ponto. E há empresas que ainda não entenderam isso, que ainda não fizeram essa reflexão, não sentiram isso, não perceberam que isso é importante. O segundo desafio é um desafio que eu classifico como de comportamento. Se foi esse nosso jeito de pensar e agir que levou a uma ameaça do equilíbrio do sistema em que nós vivemos, está na hora de mudar o nosso jeito de pensar e de agir. Bom, chegamos agora na resposta da tua pergunta. Há empresas hoje que aceleraram o discurso de que são sustentáveis, baseadas em pequenas ações que elas realizam e que podem ser comunicadas para os seus clientes, para os seus funcionários, como ações bacanas, boas. Então, é um projeto social na comunidade, é um programa de voluntariado, né? É uma ação esporádica ali, um programa voltado para o profissional, né? O fato é, e aí que entramos na questão da visão, da missão, dos princípios, dos valores, que quando eu, organização, adoto uma pequena ação, ou duas ou três esporádicas, pontuais, eu não mudo efetivamente a minha maneira de ver e de pensar, que é exatamente o que eu proponho aqui numa revisão de comportamento. Eu não mudo. Eu não altero a minha estratégia de negócio, eu não altero a minha estratégia de relacionamento com os meus públicos, eu apenas uso algo que hoje é visto pelas pessoas como algo bacana, né, para dizer, minha organização é sustentável ou é socialmente responsável. Isso é pouco. A proposta aqui é um pouquinho mais profunda. Se eu quero mudar, eu preciso sair da superfície das ações que eu classificaria como superficiais, pequenas, pontuais, isoladas, e trazer essa reflexão da sustentabilidade para a minha estratégia central de negócio. E aí é muito importante a gente discutir um planejamento disso, do que seria para aquela organização a sustentabilidade. Até para gerar resultados, porque pequenas ações, como a gente vê e nos trabalhos vem, quer dizer, eu sou sustentável, aí quando você vê, você tem um programa lá de entrega de cesta básica para a comunidade, aí você fala, pô, espera um pouquinho. Isso não é exatamente sustentabilidade. Quer dizer, o que eu estou fazendo com isso, né? As organizações, elas são muito mais pródigas e muito mais rápidas no discurso do que na efetiva mudança. E sustentabilidade é mudança de modelo. Então, toda mudança de modelo, ela traz custos financeiros e comportamentais que nem todas as empresas estão dispostas a assumir. São custos, e nem todas estão. E, cara, deixa eu colocar aqui, você fez uma analogia tão interessante que acho que a gente vai, ao mesmo tempo que o mercado discute sustentabilidade e tem o discurso avançado, mas olhando muitas vezes para as suas ações e suas práticas, são coisinhas pontuais, e coisinhas pontuais às vezes geram mais gasto do que efetivamente
a tal da sustentabilidade, quando a gente começou a falar de humanização da saúde, né, e que a gente sabe que essa palavra ainda ela incomoda, as pessoas relacionavam humanização também a pequenas coisas feitas dentro do processo. Ah, vamos pintar as paredes e vamos colocar bichinho nas paredes, que as paredes agora estão humanizadas, né? Então, sabe, são pequenas coisas que no processo, se você não dá continuidade ou você não mensura resultados dessas pequenas ações que podem se transformar até ações estratégicas, mas desde que discutida, eu acho que missão é isso. Missão também da empresa é discutir com todo o público. Não é a diretoria lá chegou e falou, nossa missão é isso, né? Não, você tem razão. Por exemplo, um tema importante, né, que está dentro desse guarda-chuva conceitual da sustentabilidade, a diversidade. A diversidade está na natureza e deveria estar na natureza humana e deveria estar nas organizações, de modo respeitado. Você não acredita o grande esforço que é, hoje, inserir o tema diversidade nas organizações. Diversidade de tudo, de gênero, diversidade etária, diversidade de crença religiosa, diversidade de opção sexual, uma série de fatores que ajudam a humanizar um ambiente. Isso já está comprovado, né? Ambientes em que há mais diversidade, eles são mais ricos, as decisões tomadas são melhores, a cultura é mais proativa, as pessoas são mais felizes, há menos conflitos, ou os conflitos são resolvidos de forma melhor, mais democrática. Por que é tão difícil inserir um tema como este da diversidade? Porque é um tema baseado na questão da essência humana. Do diferente. Do diferente. Quer dizer, qual é a tendência nas organizações? A tendência é o padrão. É buscar o padrão, porque o padrão gera, na visão econômica, eficiência, ou maior chance de eficiência. E a diversidade é um desvio na visão que hoje predomina nas organizações. Então, quando você olha o ambiente de saúde, por exemplo, e vê os profissionais de saúde, acreditar que humanizar um ambiente hospitalar é apenas ter voluntários, ter atividades, ter os leitores de histórias, ou ter as pessoas que pintam a parede de uma cor mais agradável para o indivíduo se sentir melhor, isso é muito pouco perto do que esse tema humanização propõe. Pouco se você considerar esse tema humanização dentro de uma perspectiva de sustentabilidade. Então, o que as organizações hoje deveriam estar fazendo é pensando o que é sustentabilidade para o meu negócio. O que é sustentabilidade para a minha atividade. E humanização é um pressuposto da sustentabilidade. Empresas sustentáveis, organizações sustentáveis, são efetivamente organizações humanizadas. Organizações humanizadas não são necessariamente organizações sustentáveis. É fundamental distinguir isso. Agora, eu entendo que se uma organização hoje, da área de saúde, está preocupada com o tema, ela deve, a sua direção e as pessoas que tomam decisão devem se reunir e pensar efetivamente o que significa para aquela organização sustentabilidade. Sustentabilidade significa reduzir o tempo das pessoas, o tempo de internação. Sustentabilidade significa salvar mais vidas em tempo mais curto. Sustentabilidade significa administrar menos medicamentos. Todos esses questionamentos, que têm que ser pensados e repensados no dia a dia, eles mexem diretamente com a lógica do negócio daquela organização. Você imagina um médico que aprendeu durante toda a sua vida, né, 5 anos de faculdade, mais os de residência, mais a experiência profissional. Esse médico aprendeu a atender pessoas de um jeito a vida toda. Propor que esse médico reveja este jeito de atender, que volta àquela discussão dos dilemas, né? Todos nós enfrentamos dilemas. Eu estou aqui falando de médicos porque é um programa voltado para a área de saúde, mas isso vale para engenheiros, né? Vale para outros profissionais. Mas você tocou numa coisa muito importante. A gente tem percebido que quando o tocante é falar sobre humanização, os médicos, em particular, são os que têm menor adesão nesse processo. Não é uma crítica destrutiva, é uma crítica extremamente construtiva, porque o tema ele provoca esse tipo de
de assunto que a gente está trazendo hoje, né? E que, na verdade, isso é uma ação inerente de um pensamento dos gestores, propriamente dito, né? A gente sabe que ações genuínas nascem da base, as pessoas querem fazer, às vezes elas pegam aquele conceito, traduzem entre os grupos. A gente percebe também que a própria política de humanização da saúde, em algum momento, ela teve que determinar dentro dos ambientes hospitalares os seus comitês de humanização. E isso é uma coisa incrível, porque a humanização está ali naquela sala, né? Então, o departamento da humanização. E, na verdade, a gente está falando de atitude do ser humano nesse processo. É fundamental. O que você está dizendo é um negócio importante, né? E é um negócio assim, que exige uma reflexão profunda. Não tem respostas prontas e fáceis, né? Isso, volto a insistir, vale para qualquer profissional como vale para qualquer organização. Nós estamos enfrentando dilemas. A ideia da departamentalização da humanização, que também funciona para a sustentabilidade, é assim, é como se eu sigo fazendo as coisas do jeito que eu aprendi, sigo fazendo as coisas dentro do modelo que eu sempre adotei e que me trouxe até aqui, né? O ser humano é muito baseado na experiência anterior. Ele se sente confortável com a experiência anterior e ele usa determinados modelos para justificar o seu sucesso. Então, há muitas empresas que não mexem na questão da sustentabilidade, porque dizem assim, mas por que eu vou mexer? Eu cheguei até aqui, isso funciona, o modelo que eu adotei é fantástico, por que eu vou alterá-lo? A mudança, a resistência ao novo, a resistência ao risco de mudar, faz com que as pessoas permaneçam onde estão. E é muito mais fácil, portanto, criar um departamento, um comitê para discutir, do que eu, profissional, introduzir aqueles conceitos numa mudança na minha maneira de trabalhar, na minha maneira de me relacionar. É curioso porque, assim, todos nós somos humanos. Todos nós carregamos na nossa essência toda a humanidade. Portanto, nenhum de nós em sã consciência, a não ser os doentes, mas aí os doentes são um desvio, queremos um mal para o outro, queremos tratar mal uma pessoa, queremos desrespeitar uma pessoa. Todos nós queremos atender bem. Está na gente. O fato é que no dia a dia, princípios, práticas e procedimentos talvez nos afastem de um olhar mais específico, tipo olho no olho. É o enxergar, por exemplo, naquele paciente, alguém que poderia ser da minha família. Como eu daria uma notícia ruim sobre uma doença grave para alguém que fosse da minha família? Certamente eu não daria do mesmo jeito que eu daria para alguém que eu não conheço. Com certeza. Esse resgate de alguns princípios humanos é que eu acho que volta com a discussão da sustentabilidade. O que seria hoje, é uma boa discussão a ser feita, hospitais sustentáveis. Há uma série, e aí eu não vou nem falar das questões mais óbvias, que são já reguladas. O descarte de produtos, ambientalmente correto, não. Eu vou falar das relações, né? Até em que nível as relações dentro de uma organização hospitalar podem e devem ser sustentáveis. Aí voltamos à tua discussão, à tua pergunta. É preciso discutir uma visão, né? Como eu, hospital, me vejo no futuro, sendo uma organização sustentável. Eu tenho que ter uma missão clara e na minha missão a sustentabilidade tem que aparecer em algum momento e eu tenho que ter princípios e valores de sustentabilidade, evidentemente. Não só os de qualidade, que são importantes, mas também os de sustentabilidade. Nós estamos conversando, trocando ideias com o Ricardo Voltolini, jornalista e diretor de redação da revista Ideia Socioambiental, além de consultor da Ideia Sustentável. Esse programa ele vale o certificado 1959. E o nosso e-mail para sugestões, questionamentos, informação sobre o que está rolando de bacana aí dentro da sua instituição é o pergunta@conexãomedica.com.br
ou você também pode fazê-lo pelo telefone 0800 888 1212. Ricardo, a gente tocou bastante num tema quando a gente fala do cartesianismo, né? Dos indivíduos sendo olhados como pedaços, como partes, como sem essa visão integral. Muitas empresas também pensam dessa forma nos seus produtos e serviços. Em algum momento perdeu-se valores, e a gente falou da importância das instituições terem lavrado, cristalizado os seus valores, né? Onde é que a gente perdeu isso, na sua opinião? Porque as grandes mudanças da humanidade ocorreram nos últimos 50 anos, né? Foi lá no Fordismo, na era... Onde foi que os valores foram deixados de lado? Porque depois eu quero entrar num tema que é a formação do profissional. Valdir, eu acho que você mencionou o Fordismo, né? Não dá para a gente deixar de destacar que a chamada teoria científica da administração, ela está presente hoje ainda de forma bastante clara, né? Nós já não temos mais aquela linha de produção que desmaterializava o indivíduo, né? Tornava o indivíduo apenas uma máquina. Na sociedade do conhecimento isso tem se alterado de modo significativo. Agora, é evidente que ainda há resquícios da teoria científica da administração em qualquer organização, até porque isso é reproduzido pelas escolas que formam os administradores. Então, está presente ali. Eu diria que o que começa a fazer um contraponto a isso é uma noção que emerge com o conceito de sustentabilidade, que é uma noção chamada interdependência. Nós somos interdependentes e talvez até por uma questão cultural histórica, alguns profissionais, os chamados doutores, e aqui eu não estou me referindo apenas aos médicos, ainda hoje você chama um advogado de doutor. Sim. Ainda hoje, curiosamente, mesmo não sendo eu um médico e um advogado, o porteiro da minha rua, ele me chama de doutor. Porque há um princípio ali na educação daquele indivíduo de subserviência aos que, na visão dele, tem mais conhecimento. Não é nem necessariamente mais dinheiro, mas é mais conhecimento. E isso está presente em todos os profissionais, especialmente os profissionais que ascenderam em carreiras consideradas clássicas. Né? Esses profissionais adquirem um poder. E, na grande maioria das vezes, exercem esse poder no exercício das suas atividades profissionais. Vale para um médico, vale para um advogado, vale para um engenheiro. O que acontece é que a noção de interdependência praticamente nos coloca no mesmo plano. Eu, médico, também dependo daquele indivíduo ali. Como eu, médico, e aquele paciente, dependemos daquela equipe de profissionais que nos assistem. Os enfermeiros, os técnicos, o sujeito do laboratório, como também nós todos dependemos de um hospital que tem uma gestão saudável, porque todos nós dependemos disso. Uma gestão saudável e sustentável é boa para todos nós. O hospital depende de uma cidade em que as regras sejam mais claras. E aí nós vamos estendendo até chegar num meio ambiente saudável, que seria um planeta saudável lá na ponta. Essa noção de interdependência é uma noção que resgata alguns valores humanos que ficaram aí um pouco perdidos, talvez por causa dessas técnicas de gestão um pouco impessoais, né? Uma outra noção que também ainda persiste, ela é predominante nos modelos de negócios de qualquer organização, é a chamada noção do resultado. O que é resultado para um contador? Não estou nem dizendo contador de história, seu Valdir. Um contador, um auditor de contas. Sim. O que é um resultado para um médico, o que é um resultado para o paciente. Há diferentes noções de resultado. Costuma-se prevalecer a noção numa organização, a noção do resultado econômico-financeiro. E a noção do resultado econômico-financeiro, hoje ela precisa também incluir os resultados sociais e os resultados ambientais. O que seria, a rigor, a própria definição mais moderna de sustentabilidade numa organização, que é você conciliar
resultados econômico-financeiros com sociais e ambientais, buscando um equilíbrio entre isso. Eu acho que é este equilíbrio, é o resgate deste equilíbrio, que traz à tona a necessidade de revermos princípios e valores que ficaram perdidos nesses tempos. Eu diria o seguinte, os princípios e valores são construídos na primeira infância, em casa, com os pais, né? Muitas pessoas, muitos especialistas já disseram isso. Quando você constrói o caráter de um indivíduo, você constrói ali quando ele tem 6, 7, 8, 9 anos, e você constrói o caráter do indivíduo, sendo você pai e mãe, exemplos do que seria firmeza de caráter e de propósitos. O que vem pela frente deseduca. Então começa com escola ruim, professores ausentes, mal pagos, empresas que te tratam mal, que te tratam com pouca ética, grupos específicos que te tratam mal, com desrespeito. O indivíduo vai se afinando com o meio, até por uma questão de sobrevivência, e em alguns casos deixando princípios e valores que ele aprendeu ali na infância. Um princípio que é base da sustentabilidade e que é um princípio que mostra todos os vícios humanos, é um princípio bíblico, que é da gente nunca fazer ao outro o que a gente não gostaria que nos fosse feito. Que é acho que a razão básica da ética, né? É a essência da ética, né? Da discussão do que é certo e errado. A grande maioria de nós que vivemos em famílias funcionais, as disfuncionais, isso é mais complicado, mas que vivemos em família que tinha pai, que tinha mãe, né, que tínhamos horários para dormir, horários para almoçar, para jantar, em que esses princípios eram discutidos, todos. A grande maioria de nós que cresceu com limites, aprendendo que limites são importantes, certamente nós trouxemos esses princípios e valores. E são essas pessoas justamente que hoje estão à frente do movimento de sustentabilidade nas organizações, tentando mudar as organizações, tentando fazer com que as organizações ajam de modo mais correto. E esse é uma discussão importante. Uma vez minha filha, que tem 15 anos hoje, me disse, pai, olha, a gente está discutindo sustentabilidade na escola, em todo lugar se discute, e aí está uma grande confusão, porque o professor explica, mas a gente não entende direito. Me explica o que é. Aí eu expliquei para ela o que era, e ela deu uma definição fantástica, ao final uma definição de uma garota de 14 anos. Ela disse, pai, então mais ou menos o seguinte, fazer as coisas certas do jeito certo. Isso é sustentabilidade. O que significa fazer a coisa certa do jeito certo nas várias organizações? Significa repensar modelos de produzir, estratégias de negócio, como eu me relaciono com funcionários, como me relaciono com comunidades, baseado nesse velho princípio bíblico de nunca fazer ao outro aquilo que a gente não gostaria que nos fosse feito. Ricardo, você colocou uma coisa muito interessante, você trouxe até o exemplo da sua filha. A gente pode dizer então que os jovens hoje estão dando uma lição, né? Porque muitas crianças, a partir do tema sendo discutido, levando para reflexão dentro da educação, a gente tem percebido que muitas criancinhas mesmo, pequenos, hoje estão dando lição de moral, né? Quer dizer, houve um momento aí que nós perdemos muito disso dentro da educação. Sim. Houve um outro momento também com esse afastamento da família e dessas regras muitas vezes quebradas dentro desse processo. Hoje, eu não sei se com você, mas a gente sente que os alunos vêm trazendo, a gente tem que olhar para esse indivíduo também com uma visão extremamente integral, né? E até respeitando muitas vezes esses valores que alguns deles não trazem, né? E muitas vezes tratam uma educação de uma forma como um commodity, né? Eu vou lá, eu compro um pouquinho disso, eu compro um pouquinho daquilo, né? E você é o professor, eu pago você e você... Eu mando em você. Eu mando em você, né? Eu queria que você... nós estamos no final do nosso programa e eu queria que você, para fechar, né, para a gente, que você colocasse a sua visão de educador também. Como é que, de fato, a gente pode, seja na educação, que hoje é talvez o ponto mais nevrálgico, né? Se a gente não melhorar a educação, não melhora nada. O indivíduo não vai ter consciência, de fato, que ele tem que cuidar de um planeta. E que ele faz parte
até na visão interdependente, que foi o título do meu livro, o papel do educador na era da interdependência, né? Quer dizer, o professor, ele traz seus valores, ele traz seus princípios, ele traz naquilo que ele acredita, né? A essência de ser um professor. E, no fundo, ele gera conflitos porque ele também trabalha com uma classe que é uma diversidade enorme. Quando a gente pega esse modelo e a gente percebe a necessidade de trabalhar isso mais profundamente dentro da educação, e se a gente reportar isso para a educação da saúde, né? A gente percebe que também existem modelos do indivíduo que eu faço desse jeito há anos, assim, e eu não posso me aproximar do paciente, e eu não posso, quer dizer, são certas regras que muitas vezes quebram um lado mais humano do ser. A gente sabe que tem médicos que efetivamente são duros, céticos e fechados e não sorriem e efetivamente estão lá para cumprir o seu papel. Mas a gente também vê médicos que efetivamente têm um olhar mais gostoso, um olhar mais atento, sorri, olha para o paciente. Quer dizer, isso é formação. Como que a gente pode, de fato, mexer, né, na educação? Como que a educação, de fato, pode ter esse olhar mais humano? E menos mercantilista, vamos dizer assim. Eu acho que talvez a grande diferença das gerações mais antigas para as gerações atuais é que alguns fenômenos contribuíram profundamente para que pais e mães estivessem mais ausentes hoje da educação dos filhos do que no meu tempo, por exemplo, no teu tempo, em que pai e mãe eram mais presentes, né? O mundo corria numa velocidade diferente da velocidade de hoje. Então, o que eu percebo é que a gente dá recados que vão no sentido contrário da sustentabilidade, né? Muitas mães e pais compensam a ausência, né, que é dedicada normalmente ao trabalho, e numa cidade como São Paulo ao trânsito, né? Você perde horas no trânsito e horas trabalhando, compensam essa ausência com um estímulo a consumo, deixando seus filhos dando presentes, dando coisas, de uma certa forma compensando os momentos que eles não têm. E isso reforça um modelo que é justamente o modelo contra o qual nós devemos hoje lutar, que é o chamado modelo da opulência. Esse modelo da opulência está muito presente na nossa vida brasileira, na nossa vida, né? De um certo modo. Hoje, se você passar andando pela rua de São Paulo, você certamente encontrará uma senhora de idade lavando a sua rua com mangueira, sua calçada. Se você contestar essa senhora, como eu já fiz em vários momentos, ela dirá duas coisas interessantes. A primeira é: você não tem nada a ver com isso porque eu pago a conta da água, então não é você que vai pagar. Segundo, água existe muita no Brasil. O Brasil é um país de infinitos recursos. Essa visão opulenta de que os recursos nunca acabarão precisa ser combatida. Como precisamos também combater a ideia de que os nossos filhos devem ter 5, 6, 7, 8, 20 pares de tênis. Ou 5, 10, 15, 20 bolsas. 30, 40 calças. 30, 40 sapatos. Eu acho que tem que ter um resgate de valores, efetivamente valores humanos, que não são valores de consumo. O consumo, na verdade, é uma consequência do mundo que nós vivemos. Mas esses valores que ficaram lá para trás são os valores que hoje estão tentando ser resgatados nos vários movimentos de sustentabilidade existentes em empresas, em governos, em escolas e na sociedade como um todo. Eu acho que tudo que vem hoje, escola, empresa, deseduca, dá sinais que deseducam. E o que nós temos que fazer, ao invés de deformar, voltar à ideia de que é preciso formar pessoas para esse mundo que nós vivemos hoje. Um mundo em que é necessário ter a interdependência como um valor de sustentabilidade. Ricardo, muito obrigado. Obrigado a você pelo convite. Quero agradecer imensamente a sua participação. É um tema extremamente relevante. Provavelmente a gente vai trazer mais desse assunto. Eu quero trazê-lo novamente para o programa. Será um prazer. A gente também já está organizando o congresso de humanização. Com certeza esse tema será um dos mais solicitados. A gente já tem percebido isso dentro dos fóruns. Quero agradecer a você que esteve aí do outro lado, atento ao nosso programa.
O certificado desse programa é o 1959. E para você participar, mandar sugestões, informações, o que está acontecendo de melhor aí na sua instituição, é pergunta@conexãomedica.com.br ou pelo telefone 0800 888 1212. Muito obrigado e até o próximo programa. E diversos espíritos apareceram. O homem tremeu de medo, ficou um pouco apavorado e pensou, mas será que eles são perigosos? Então os espíritos tornaram-se terríveis, ferozes, ameaçadores. Ai, meu Deus! Será que eles vão me matar? E foi isso que aconteceu.